Olá, meus amigos. Mais uma vez aqui o professor Valber Rubran. Hoje é dia 12 de outubro de 2024, exatamente às 12 horas e 54 minutos. E, embora eu não tenha uma inclinação para ser youtuber, mas as notícias escabrosas não param de ocorrer. Eu precisei vir aqui mais uma vez para mostrar para vocês aqui. Olha, mais um acontecimento que merece um registro aqui na internet. Isso aqui é uma publicação que está correndo aí pelas redes sociais do Sindicato dos Servidores Públicos dos Institutos Federais, o SINASEF, que representa os professores e técnicos administrativos, e eles já estão convocando aqui a categoria para mais 2 dias de paralisação, dias 15 e 16 de outubro, daqui a 3 dias. Olhem que eles já coordenaram uma greve que durou 3 meses, abril, maio e junho, com mais um mês de férias, julho, com mais 15 dias de férias em janeiro, 45 dias de férias que os servidores já tiveram, recebendo os seus salários, e agora eles estão convocando os mesmos servidores para mais 2 dias de férias. Um detalhe, né? É por isso que eu digo que esses sindicalistas eles são pelegos. Você sabe o que é um pelego? Pelego é o sujeito que não tem apreço pela verdade. Ele tem um espírito demoníaco. Por quê? Porque o diabo é o pai da mentira. E eles dizem que representam os servidores, mas estão alinhados com o patrão, com o governo, com o presidente Lula. Todos eles são esquerdistas. Todos eles são progressistas. E para atender aos dois lados, porque eles fingem uma luta com o governo, eles fazem greves, eles propõem greves. Porque a greve é exatamente o que consegue atender aos servidores, porque por mais que eles não consigam uma gratificação pecuniária, efetiva, como eles normalmente desejam, mas pelo menos eles passam 4 meses e meio sem trabalhar, recebendo os seus salários, o que já parece ser um ganho razoável. E o governo, por sua vez, não sofre nada. O Instituto pode ficar parado 1 ano, 2 anos, não muda muita coisa, porque quem sofre os efeitos são os alunos, é a sociedade civil, que paga por meio dos impostos dos nossos salários, e o governo fica tranquilo. Porque ele não consegue imaginar outra forma de luta para conseguir aquilo que a categoria deseja. E agora, depois de 3 meses de férias, eles fizeram alguns acordos lá, acordos ridículos com o governo, porque eles não podiam sair com as mãos abanando, e o governo também não deixaria que eles saíssem com as mãos abanando, um ajuda o outro. Eles conseguiram alguns penduricalhos lá, como, por exemplo, a antecipação da progressão funcional. O sujeito que ia ganhar uma progressão daqui a 2 anos, já ganha agora ou ganha daqui a 1 ano. Tem também uma gratificação que eles chamam de reconhecimentos de saberes, que é mais ou menos assim: você tem uma especialização, você monta um processo, mais ou menos um portfólio, aí você submete a uma banca que vai examinar, conseguindo atingir uma pontuação, você passa a ganhar como mestre. Então ganha a um nível acima da sua titulação original. E de mestre ganha como doutor, e isso faz com que você tenha um ganho pecuniário um pouquinho maior. Só que essas vantagens ainda não foram efetivadas, as promessas não se configuraram, não se confirmaram na prática, até porque, como lembrando aqui o que disse um grande economista, né, o John Kenneth Galbraith, no livro A Era da Incerteza, quando você faz um acordo com uma pessoa absurda, você não pode esperar receber, né? Ele diz mais ou menos assim, é um princípio, né? Se você empresta uma quantia absurda para uma pessoa absurda, você não pode esperar receber o seu dinheiro. E é um governo perdulário, um governo que não tem responsabilidade fiscal, um governo que gasta mais do que recebe, todos nós sabemos. Ele precisa atender, porque
a única coisa boa que ele faz, ou pelo menos que parece ser boa, mas que quebra a economia, é dar dinheiro, obviamente que não vai sobrar dinheiro para resolver todos esses problemas. E o grande paradoxo ficou confirmado agora no mês de julho, porque o governo disse, dentre as vantagens que ele ofereceu à categoria, que iria liberar 5 bilhões para construção de prédios, para a parte de obras nos institutos e nas universidades, mas no finalzinho de julho, lá dia 30 ou 31, o governo fez um contingenciamento, uma espécie de corte no orçamento das instituições públicas de ensino. Algo em torno de 1 bilhão e 300 milhões, o que mostra que o discurso que foi feito alguns dias antes era um discurso falacioso. E eles não têm essa percepção. Então, como eles não têm o que dizer para a categoria que eles enganam, né, porque eles querem fazer crer que estão lutando realmente de maneira efetiva, então eles vão lá e conversam, o governo diz que vai fazer alguma coisa e fica naquele vai e vem. É só você ler lá a página do sindicato, é sinasef.com.br, alguma coisa assim. Está lá a suposta briga deles, a suposta reivindicação, e lá você vai ver que eles estão simulando um conflito e, para materializar essa enganação, eles estão propondo mais uma paralisação, mais um período de férias para os servidores públicos. Então, eu não sei se eles são tarados por greve, porque só pode ser, ou se são viciados em greve. Nesse caso, eu penso que eles devem procurar uma clínica de recuperação. Não é possível que tudo se resolva por meio de greves. Existem várias formas, várias estratégias, várias técnicas para colocar um governo de joelhos, principalmente uma categoria, como a categoria docente das universidades e institutos. Nós temos o domínio teórico de tudo o que acontece no plano público e privado. Ora, se nós apenas nos manifestássemos por meio das redes sociais, mostrando as contradições, os equívocos e os absurdos que o governo vem praticando desde o início da sua gestão, é claro que o governo não aceitaria, não gostaria, e teria muito mais motivação para poder atender às reivindicações da categoria. É preciso reconhecer que greve só funciona com quem tem menos poder que nós. Não é o caso da nossa relação com o governo. O governo, se ele grevar, se ele simplesmente suspender o pagamento daqueles que paralisaram, ele acaba com a greve em 5 minutos. E não é uma ilegalidade, porque tem uma previsão lá, uma decisão judicial lá no Supremo Tribunal Federal, que reconhece que a greve suspende o contrato de trabalho e, portanto, o empregador, que no caso é o governo, pode perfeitamente suspender igualmente o pagamento dos vencimentos. Ora, então não dá para bater de frente com o governo utilizando a estratégia das greves. Seria muito mais inteligente tentar mostrar os pontos fracos do governo para a sociedade, por meio da internet, de podcasts, ou através de vídeos, através de aulas gravadas. O governo teria que realmente, ele não vai querer se desgastar perante a sociedade, e ele viria para um acordo efetivo com a categoria. Mas como é tudo um factoide, uma mentira, por isso que eu falei que esses sindicalistas eles não passam de pelegos, é tudo armado para parecer uma briga, e os servidores eles ganham um presentinho porque eles não trabalham e continuam recebendo. Coitado daqueles que procuraram com boa fé essas instituições de ensino, os institutos e as universidades públicas, porque esses sim são prejudicados, que ficam aí aguardando, sem aula, aí depois vem uma reposição que é feita aos trancos e barrancos, que nunca ela de fato reponha o conteúdo que não foi ministrado, e a coisa vai correndo como Deus permite, e esse pessoal continua tentando enganar as pessoas com essas estratégias que não passam de uma grande farsa. Veja, é uma brincadeira tudo isso. É muito engraçado porque não é possível que depois de 3 meses paralisados eles queiram mais uma vez paralisar
no Instituto Federal do Pará, os institutos que estão por aí, por todos os estados da federação, simplesmente porque o governo não cumpria um acordo que estava escrito nas estrelas que ele não cumpriria. Quem presta, né, quem faz um acordo com um governo como esse, não pode esperar que o acordo seja cumprido assim de imediato e tal. Por quê? Porque dinheiro não dá em árvore, todos nós sabemos, e dinheiro é aquilo que o governo não sabe guardar, gasta de forma desordenada e certamente não vai ter dinheiro suficiente para cumprir com todas as promessas do nosso governo federal. É isso, pense. Então nós estamos vendo uma enganação de todos os lados. O governo engana os sindicalistas enganam os sindicalizados, que são os professores, os técnicos. Os professores e os técnicos enganam os alunos são enganados, a sociedade civil também, e assim vai se depreciando a moralidade das pessoas, porque nós, vivendo num ambiente de enganação, a gente acaba não tendo realmente um aprimoramento moral, a gente acaba não sabendo nem o que é o certo ou errado, porque está todo mundo enganando todo mundo, e assim, no final, nós temos uma pseudo-educação sendo transmitida, oferecida para os nossos alunos, para os nossos filhos, para as pessoas que, de alguma maneira, acreditaram em nós, professores. E ninguém tem sequer pudor para observar e verificar o absurdo de uma nova paralisação depois de 3 meses de férias. Aliás, 4 meses e meio de férias. É isso, pense, reflita. Veja se não é uma coisa, no mínimo, hilária, né? Porque absurda, nós vivemos no mundo dos absurdos, né? Mas, além de absurda, é uma situação bastante engraçada, porque é um pessoal que é tarado por greve. Um abraço, pense, reflita e não use a greve como instrumento de barganha com a sua cara à metade. Uma vez eu fui fazer isso, ela me abandonou, porque eu pensei que eu tivesse poder sobre ela. Não, ela foi embora e eu fiquei chupando o dedo, porque, como eu disse, greve só funciona com quem tem menos poder que a gente. E eu com essa cara, né, e com esses óculos, essa expressão não muito agradável, como é que eu pude imaginar que eu pudesse grevar e ganhar alguma coisa, né? Não dá. Infelizmente a vida é assim, e um pouco de senso de realidade, mesmo que depois de levar uma cacetada como essa, é sempre bom para que nós possamos colocar os pés no chão e não aceitar essas coisas absurdas que as pessoas às vezes propõem para nós. Tá? Um abraço, fique aí com o Círio, que vai ocorrer amanhã aqui em Belém do Pará, e até o próximo vídeo.